Olá pessoal, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Nessa semana nós iremos dar continuidade ao nosso estudo com números racionais. E nessa aula de hoje nós iremos abordar as operações com frações, certo? Iremos ver as 4 operações básicas, sempre trabalhando com frações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que antes de darmos início a esse conteúdo, nós precisamos revisar um conteúdo que vocês já viram, já estudaram, que é a parte de fatoração ou decomposição em fatores primos. Então, de um modo geral, chamamos de fatoração de um número natural maior que 1, a sua decomposição em um produto de fatores primos. Então, a gente vai pegar um número natural e vai decompô-lo em fatores primos, certo? E para isso nós temos 2 regrinhas básicas aqui. Então, primeiro, dividimos o número pelo seu menor divisor primo. A seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente até obter o quociente 1, ou seja, nós vamos dividir esse número, certo, por números primos até chegarmos ao quociente 1. Então, vamos ver aqui na prática como vai ficar. Então, nós iremos fatorar esses 3 números aqui, certo? O número 48, 80 e 144. Então, vamos começar aí com o valor 48. Então, fatorando 48, vai ficar como? 48 é um número par, dá para dividir por 2. 48 dividido por 2 dá igual a quanto? Dá igual a 24. 24 também é par, então dá para dividir por 2. 24 dividido por 2 dá igual a 12. 12 também é par, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá igual a 6. 6 também é par, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá igual a 3. 3 é um número primo, é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, 3 é divisível por 3, que dá igual a 1. Então, a fatoração completa do número 48 vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Essa é a forma fatorada do número 48. Vamos para o próximo número, que é o número 80. Então, fatorando também aqui o número 80. 80 também é par, dá para dividir por 2, é divisível por 2. 80 dividido por 2 dá igual a 40. 40 também é par, dá para dividir por 2. 40 dividido por 2 dá igual a 20. 20 também é par, dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 dá igual a 10. 10 também é par, 10 dividido por 2 dá igual a 5. E 5 é primo, é divisível por ele mesmo. E 5 dividido por 5 dá igual a 1. Encontramos o quociente 1, então podemos parar a divisão ou a fatoração. Então, o número 80 fatorado ficou como? Ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Essa é a forma fatorada do número 80. E, por último, nós temos o número 144. Então, fatorando também aqui o 144. Então, 144 também é par, dá para dividir por 2. 144 dividido por 2 dá igual a 72. 72 dividido por 2 vai dar igual a 36. 36 dividido por 2 dá igual a 18. 18 dividido por 2 dá igual a 9. 9 é divisível por 3. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá igual a 1. Então, a forma fatorada do número 144 vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, certo?
Então, a gente revisou aqui um pouquinho como é que se fatora, certo? O número, decompondo ele em fatores primos. Todo mundo já sabe, né? A gente já tinha visto esse conteúdo antes, então foi só para revisar um pouco, para podermos começarmos com as operações. Então, a primeira operação que nós vamos ver aqui é adição, certo? Então, a primeira operação a ser abordada é a soma de frações, ou adição de frações. Para encontrar a solução desta operação com fração, o primeiro passo é deixar os denominadores dos números fracionários envolvidos iguais. Nos casos em que isso já ocorre, é só executar a soma de todos os numeradores e manter o denominador comum. Então, vamos ver como isso fica, certo? Aqui nós temos, olha, duas adições aqui com frações, certo? A primeira nós temos 1/7 mais 2/7 mais 3/7. E a segunda é 3/5 mais 2/5 mais 4/5. Observe que todos os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, basta nós mantermos esses denominadores e somarmos os numeradores. Então, vamos ver como vai ficar. Então, a primeira adição, nós temos aqui 1/7 mais 2/7 mais 3/7. Então, como os denominadores são iguais, basta conservarmos aqui o denominador e somarmos os numeradores. Então, nós temos 1 mais 2 mais 3. Somando aí 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Então, encontramos a fração 6/7. E isso foi a letra A. Já na B, olha, também nós temos uma adição com frações com denominadores iguais. Aqui nós temos 3/5 mais 2/5 mais 4/5. Então, somando aí, vai dar igual a quanto? Os denominadores são iguais, então podemos conservar o denominador, certo? E apenas somar o numerador, os numeradores. Então, 3 mais 2 mais 4 vai dar igual a quanto? 3 mais 2 dá 5 e 5 mais 4 dá igual a 9. Então, nós temos a fração 9/5. Então, quando nós temos frações com o mesmo denominador, é bem simples. Para somar, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Agora, vamos ver quando as frações tiverem denominadores diferentes. O que precisamos fazer? Então, para os denominadores diferentes, é preciso fazer alguns cálculos para converter as frações em denominadores de igual valor. Para tal objetivo, basta escolher como denominador o resultado do mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, considerando todos os denominadores presentes na operação com a fração. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ó, aqui nós temos uma adição com duas frações, nós temos 1/2 mais 1/3. Preste atenção que os denominadores agora são diferentes. Então, como nós iremos resolver isso aqui? Ó? Então, na letra A, nós temos aí a fração 1/2 mais 1/3. Então, como as frações têm denominadores diferentes, para somarmos, nós precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Ó, gente, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui o 2 e o 3. O 2 e 3, eles são números primos entre si. Então, quando isso acontece, para encontrar o MMC, basta multiplicar esses valores. 2 vezes 3 já é igual a 6. Ah, professora, mas eu não gosto de fazer assim, eu prefiro fatorar. Não tem problema, você pode fatorar os números e você vai ver que
no final você vai encontrar o mesmo valor, que é o 6. Então, fatorando aqui 2 e 3. Então, 2 é par, dá para dividir por 2. 2 por 2 já é igual a 1. O 3 não dá para dividir por 2, é só repetir. Agora, 3 é divisível por 3, que dá igual a 1 e 1. Então, 2 vezes 3 dá igual a 6. Então, também encontramos o valor 6. Então, o novo denominador aqui vai ser igual a 6, vai ser o denominador comum, as duas frações. E agora, o que a gente faz para somar essas frações? Ó. Então, primeiro, a gente vai dividir, certo? Denominador com denominador. E o resultado que encontrarmos, a gente vai multiplicar com o numerador. Então, dividindo aqui, ó, 6 dividido por 2 já é igual a 3. Aí, 3 vezes 1 dá 3. Mais, mesma coisa aqui, ó. 6 dividido por 3 dá igual a 2. 2 vezes 1, 2. E somando aqui, olha, 3 mais 2 dá igual a 5. E é só repetir o denominador 6. Então, somando 1/2 mais 1/3, nós encontramos a fração 5/6, certo? Vamos agora para a letra B. Na B, nós temos a fração 3/8 mais a fração 1/6. Então, também aqui nós temos frações com denominadores diferentes. Como são diferentes, temos que encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, vamos fatorar aí o 8 e o 6. Então, fatorando 8 e 6, são números pares, então ambos dá para dividir por 2. Dividindo 8 por 2 dá igual a 4. E 6 dividido por 2 dá igual a 3. 4 ainda é par, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não é divisível por 2, então repete. 2 é par, ainda dá por 2. 2 por 2 dá 1. O 3 é só repetir. E agora 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3 já é igual a 1. Então, encontramos aqui quociente 1 e 1. Então, a gente pode parar a fatoração. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 já é igual a 24. Então, o denominador comum, as duas frações, vai ser 24. Aí, faz esse mesmo processo que a gente fez na A. 24 dividido por 8 dá igual a 3. E 3 vezes 3 dá igual a 9. Mais 24 dividido por 6 dá igual a 4. 4 vezes 1 dá igual a 4. E somando 9 mais 4 dá igual a 13. Então, fica 13, 24 avos, certo? Vamos para a letra C. Na C, nós temos a fração 5 nonos mais 2 sextos. Então, também temos frações com denominadores diferentes, certo? Então, também precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, aqui nós temos 5 nonos mais 2 sextos. Então, para somarmos, temos que encontrar o mínimo múltiplo comum. Aqui, ó, vamos fatorar 9 e 6. Então, fatorando 9 e o 6 aí. 6 é par, dá para dividir por 2. O 9 não dá, é só repetir. 6 dividido por 2 já é igual a 3. Tanto 9 como 3 são divisíveis por 3. 3 dividido por... aliás, 9 dividido por 3 dá igual a 3. 3 por 3 dá 1. E o 3 é divisível por 3, que vai dar 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá igual a 18. Então, o denominador comum aos dois foi 18.
Dividindo aqui, 18 dividido por 9 dá igual a 2. 2 vezes 5 dá igual a 10. Mais 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, 6 mais 10, ou 10 mais 6, dá igual a 16. Então, fica 16, 18 avos. Ó, gente, preste atenção que aqui tanto 16 como 18 são números pares. Então, querendo aqui, você pode simplificar essa fração para encontrar a forma irredutível dela. Como são pares, olha, os dois dá para a gente simplificar por 2. Então, dividindo 16 por 2 dá igual a 8. E 18 dividido por 2 dá igual a 9. Então, o resultado da soma aí vai ser 8 nonos, certo? Espero que tenha dado para entender bem direitinho. Quem não entendeu, pode voltar aí o vídeo e rever novamente como é que soma frações com denominadores diferentes. Agora, nós vamos para a subtração. Continua a mesma regrinha, certo? Quando nós temos frações com denominadores iguais, é só conservar o denominador e depois subtrair os numeradores, certo? Se forem diferentes, também iremos precisar encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, vamos ver aqui o exemplo. Nós temos uma subtração aí com 3 frações. Os denominadores são iguais, então basta conservar o denominador e subtrair os numeradores. Então, vamos resolver aqui esse primeiro exemplozinho aqui, certo? Nós temos 8 nonos menos 1 nono menos 2 nonos. Ó, como são iguais, vamos apenas aqui repetir o denominador e subtrair os numeradores. 8 menos 1 menos 2 vai dar igual a quanto? 8 menos 1 dá 7, 7 menos 2 dá igual a 5. Então, temos a fração 5 nonos. Na B, nós temos 3 quintos menos 1 quinto. Os denominadores também são iguais, é só subtrair os numeradores. Então, 3 menos 1 dá igual a 2 quintos, certo? Então, também para subtrair com denominadores iguais, bem simples, né? É só repetir o denominador e subtrair os numeradores. Agora, vamos para as frações que têm denominadores diferentes. Então, precisamos calcular o mínimo múltiplo comum, certo? Dentro do objetivos de encontrar o denominador igual. Então, vamos aqui. Então, temos uma subtração aqui com 2 frações. 2 quintos menos 3 décimos. Então, vamos fazer essa subtração. Aqui nós temos 2 quintos menos 3 décimos. Olha, nesse caso aqui, as frações têm denominadores diferentes. Então, o que precisamos fazer? Encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, para isso, a gente vai fatorar. Vai fatorar o 5 e o 10. Então, dividindo aí, ó, e 10 é par, então dá para dividir por 2. O 5 não é divisível por 2, é só repetir. E 10 dividido por 2 já é igual a 5. 5 é primo, então é divisível por ele mesmo. 5 por 5 dá 1 e 5 por 5, 1. Então, multiplicando 2 vezes 5 dá igual a 10. Então, o denominador comum vai ser 10. O que precisamos fazer? É só dividir denominador com denominador e o resultado multiplicar com o numerador. Então, 10 dividido por 5 dá 2 e 2 vezes 2 dá igual a 4. Menos 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 3, 3. Subtraindo aí, 4 menos 3 dá igual a 1. Então, fica 1 décimo.
Então, 2 quintos menos 3 décimos é igual a 1 décimo. Agora, pessoal, vamos para a letra B, certo? Então, na B, nós temos aqui as frações 5 sextos menos 1 terço. Então, também vamos fatorar os denominadores, né? Então, fatorando aqui, ó, o 6 e o 3. Então, 6 é divisível por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 não é divisível por 2, é só repetir. E 3 por 3 dá igual a 1. Então, multiplicando 2 vezes 3 dá igual a 6. Então, o denominador comum fica sendo 6. Aí faz aquele mesmo processo, divide o denominador pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 5 dá igual a 5. Menos 6 dividido por 3 dá igual a 2, 2 vezes 1, 2. Aí aqui, ó, 5 menos 2 dá igual a 3, então fica 3 sextos. Ó, essa fração aqui também dá para simplificarmos, ó. Tanto 3 como 6 dá para simplificar por 3 e dividindo aí 3 por 3 já é igual a 1 e 6 dividido por 3 já é igual a 2. Então, o resultado da subtração aí, 5 sextos menos 1 terço dá igual a 1 meio. Vamos para C. A C nós temos 9 décimos menos 1 quarto. Certo? Então, os denominadores são diferentes também, então precisamos achar o mínimo múltiplo comum. Então, fatorando aqui o 10 e o 4. 10 é divisível por 2, 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. 2 é par, dá para dividir por 2, 5 é só repetir, e 2 por 2 dá 1. 5 é primo, então dá para dividir por ele mesmo, 5 por 5 dá 1 e 1. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, ó, o denominador comum vai ser 20. Divide 20 por 10 dá 2. 2 vezes 9 dá igual a 18. Menos 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 18 menos 5 dá igual a 13. Então, fica 13, 20 avos. Então, aqui nós vimos a subtração com denominadores diferentes. Então, também tem que achar o mínimo múltiplo comum. Agora, vamos para a multiplicação. A maioria dos alunos acham a multiplicação mais simples do que a própria subtração e divisão, porque não precisa achar mínimo múltiplo comum, certo? Então, na multiplicação, os denominadores envolvidos não precisam ser igualados, pois esta operação com fração é feita de forma mais simples, através da multiplicação dos numeradores da sentença. A mesma metodologia é usada também para os denominadores das frações. Então, na multiplicação é bem simples realizar essa operação. O que precisamos fazer? Basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, pessoal, vamos resolver aqui essa letra A, que é uma multiplicação, né, com frações. Nós temos aqui 1 terço vezes 4 quintos. Então, como eu já falei para vocês, para multiplicar a fração, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, multiplicando aqui 1 vezes 4 dá 4 e 3 vezes 5 dá igual a 15. Certo? Então, ó, bem simples, realizamos aqui essa multiplicação e o resultado deu igual a 4/15 avos. Na B, nós temos uma multiplicação aí com 3 frações, que é 5 sextos
vezes 1/2 vezes 2/3. Então, também é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, multiplicando aqui, 5 vezes 1 dá 5 e 5 vezes 2 é igual a 10. O denominador agora, 6 vezes 2 é 12 e 12 vezes 3 dá igual a 36. Olha, percebam que aqui nós temos uma fração, certo? O numerador é 10 e o denominador é 36. Os dois aqui são pares, então dá para simplificarmos por 2. Então, dividindo aqui numerador e denominador por 2, para encontrarmos a forma irredutível da fração. Então, vai dar igual a quanto? 10 dividido por 2 dá igual a 5 e 36 dividido por 2 dá igual a 18. Pronto, encontramos a forma irredutível da fração e o resultado desse produto aqui deu 5/18. Vamos para a última operação que nós vamos estudar hoje, que é a divisão, certo? Então, para dividirmos duas frações, deve-se multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda para encontrar o produto da operação. Professora, que negócio é esse? Não é difícil também, gente. Vamos fazer aqui bem com calma que todo mundo vai entender. Então, nós temos aqui a fração 1/3 dividido por 4/5. Vamos ver como vai ficar. Então, vamos ver como vai ficar aí. Então, na A, nós temos a divisão das frações. 1/3 dividido por 4/5. O que a gente leu anteriormente? Diz o quê? Que para dividirmos frações é necessário que o quê? Que a gente multiplique a primeira fração pelo inverso da segunda. O que é isso? A gente vai repetir aqui a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como é que a gente encontra o inverso dessa fração aqui? É só trocar numerador com denominador e vice-versa. Então, tá 4/5, vai ficar 5/4. Feito isso, é só multiplicar, ó, numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 5 dá 5 e 3 vezes 4 dá igual a 12. Certo? Então, dividindo 1/3 por 4/5 dá igual a 5/12. Na B, a B nós temos 5/6 dividido por 1/2. Então, qual a regrinha para se dividir? Multiplica a primeira, ou seja, vamos repetir a primeira aqui e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 1/2, então o inverso fica 2/1. E é só multiplicar. 5 vezes 2 dá igual a 10 e 6 vezes 1 dá igual a 6. Ó, nós temos uma fração aqui, então nós podemos encontrar a forma irredutível dela. Os dois valores são pares, então ambos dá para simplificar por 2. Dividindo 10 por 2 dá igual a 5 e 6 dividido por 2 dá igual a 3, certo? Então, aqui nós temos a divisão com fração. Qualquer dúvida, volta aí o vídeo, certo? E vê como nós fizemos aí as operações, certo? Agora, a gente vai partir para alguns problemas aqui também, utilizando essas operações com frações. No primeiro problema aqui, nós temos o seguinte. A figura mostra duas barras idênticas de chocolate, que foram divididas, cada uma delas em partes iguais. A área destacada representa a quantidade de chocolate consumido por uma pessoa, certo? Ou seja, a parte pintada representa a quantidade de chocolate consumido pela pessoa. Então, nessa primeira barra aqui de chocolate, ó, o chocolate aqui está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o chocolate está dividido em 8 partes.
Dessas 8 partes, uma pessoa consumiu quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Consumiu 5 partes. Essa outra barra aqui está dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Foi dividida em pedacinhos maiores e a pessoa comeu quantas partes? 3 partes. Preste atenção, observe que a mesma quantidade, ó, o tamanho da barra aqui, ó, é o mesmo tamanho dessa outra barra aqui. A diferença é que elas foram divididas em partes, no caso, em partes diferentes, né? Uma foi dividida em 8 partes e a outra foi dividida em 4 partes, mas as duas barras são idênticas. Aí pergunta-se qual a quantidade total de chocolate consumido por essa pessoa. Então, quer saber ao todo quanto essa pessoa comeu de chocolate. Ora, na primeira barra, ela comeu quanto? 5 das 8 partes. E na segunda, ela comeu 3 das 4 partes. Então, para saber quanto ela comeu ao todo, então a gente vai somar essas duas quantidades aí, ó. Então, aqui nós temos, ó, na primeira barra, a barra foi dividida em 8 partes, certo? A quantidade de partes em que é dividido representa o denominador da fração. E a quantidade de partes pintadas, que no caso lá representa a quantidade de chocolate que a pessoa comeu, vai ficar sendo o numerador. Mas, na outra barra, a barra foi dividida em quantas partes? Em 4 partes. Das 4 partes, a pessoa comeu quantas partes? 3. Agora é só somar, ó. Aqui nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Faz o quê? Acha o mínimo múltiplo comum. Dividindo aí, ó, 8 e 4 são pares, já para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4 e 4 dividido por 2 dá 2. Agora, 4 e 2 também são pares. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. E aqui, por 2, dá 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ficar 8. Aí, divide denominador pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5 dá igual a 5. Mais 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3 dá igual a 6. Somando aí, 5 mais 6 dá igual a 11. Então, a pessoa comeu 11 oitavos do chocolate, certo? Vamos para o próximo problema. Um atleta participando de uma prova de triatlo percorreu 120 quilômetros da seguinte maneira: 1/10 em corrida e 7/10 de bicicleta e o restante a nado. Esse atleta, para completar a prova, teve de nadar. Então, a gente vai descobrir quantos quilômetros ele teve de nadar. Ó, preste atenção que esses 120 quilômetros foi feito em 3 etapas. A primeira etapa, 1/10 desses 120, ele fez correndo. 7/10 desses 120, ele fez de bicicleta. E o restante que sobrou, ele fez a nado. Então, aqui a gente vai ter que calcular quanto ele percorreu correndo, no caso, na forma de corrida, quanto ele percorreu de bicicleta e o que sobrar dos 120 é o que ele fez a nado. Então, vamos fazer aqui os nossos cálculos para poder resolver essa questão. Ó, na questão diz que primeiro ele percorreu 1/10 da corrida, no caso, ele percorreu 1/10 do percurso correndo. Então, a gente vai calcular 1/10 do percurso. Qual o valor do percurso? 1/10 de 120.
Sempre que vier a expressão de em matemática, certo? Em operações com frações, quando vem a expressão de, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar. Então, nós vamos calcular 1/10 de 120, certo? Deixa eu colocar aqui o pontinho novamente. 1/10 de 120. Então, quando vem a expressão de, do, da, nós multiplicamos. Então, aqui, olha. Quando a fração não tem denominador, o denominador é igual a 1 e é só multiplicar. 1 vezes 120 dá 120 e 1 vezes 10 dá 10. Então, vai ficar 120 dividido por 10 já é igual a 12. Então, 12 quilômetros ele fez como? Correndo. Certo? Aqui foi correndo. Agora vamos ver quantos quilômetros ele fez de bicicleta. De bicicleta, ele fez 7/10 do percurso. Então, da mesma forma, 7/10 do percurso, o percurso total é 120 quilômetros. Então, 7/10 de 120 vai dar igual a quanto? Também multiplicando, 7 vezes 120 dá 840. E 10 vezes 1 dá igual a 10. 840 dividido por 10 dá igual a 84. Então, 84 quilômetros ele fez de bicicleta. Só que na questão diz o quê? Que o restante ele fez a nado. Então, nós precisamos descobrir quanto ele fez a nado, ou seja, quantos quilômetros ele fez a nado. Então, primeiro a gente vai somar o percurso que ele fez correndo, os quilômetros que ele fez correndo, mais os quilômetros que ele fez de bicicleta, que foi 12 mais 84. Somando 12 mais 84 é igual a 96. 96 quilômetros ele fez aqui correndo e de bicicleta. E a nado? A nado foi o que restou dos 120. Então, o percurso total era 120, menos o que ele fez correndo e de bicicleta, subtraindo aí 120 menos 96 já é igual a 24. Então, a nado ele fez 24 quilômetros. Só voltando aqui para a gente conferir, a alternativa correta aqui é a letra C, 24 quilômetros, certo? Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Eu postei uma atividade lá também, lá na plataforma, certo? No Classroom. Também sobre operações com frações. Tem alguns problemas lá também para vocês resolverem. Tá bem simples, certo? São questões bem simples. Resolvam, certo? E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, no grupo, tá certo? E fiquem todos com Deus, tenham uma semana abençoada, bons estudos para vocês, se dediquem, estudem, certo? Protejam-se e qualquer coisa pode falar comigo que eu estou à disposição. Tchau, um abraço a todos.